Olá, meu irmão. Boa noite. Quem é que realmente fez a tentação de Eva no jardim? A Bíblia fala sobre alguns nomes e muitas pessoas interpretam como se fosse a mesma pessoa. Uma hora fala Lúcifer, outra hora fala Satanás ou Satã, outra hora fala de Abaddon, outra hora fala de Beuzebu, outra hora fala em Diabo, a grande serpente, o príncipe das trevas e aí por aí vai. A questão é que existem personalidades diferentes e com o tempo foram colocados tudo numa sacola só, como se fosse a mesma pessoa. E eles não são personalidades diferentes. Então eu vou tentar fazer um desenho para você, não sei se vai ser possível pelo áudio, porque é um pouco complexo essa questão, porque envolve um pouco de cosmologia, de como é que como é que o universo é formado e como ele é administrado. Então assim, só para fazer um resumo, o universo ele é gigantesco, você já deve ter conhecimento disso. Cada vez que a ciência amplia suas lentes e sua capacidade de fotografar mais longe, ele descobre mais coisas mais longe, como se o universo não tivesse um fim. Então, o universo realmente é grande. O livro de Urântia fala milhares, na verdade, trilhões de planetas habitados. Como isso é administrado? Cada setor é administrado por uma criatura, por um ser inteligente, uma personalidade que é dotada com esse poder, com essa prerrogativa de governar esse setor. Então nisso nós temos superuniversos, que são, vamos dizer assim, o universo macro. Nós temos 7 superuniversos. Cada um desses superuniversos é dividido em 10 setores maiores, que por sua vez, cada setor maior é dividido em 100 setores menores. E continuando essa escala decrescente, cada setor menor contém 100 universos locais. Cada universo local é formado por 100 constelações. Cada constelação é formada de 100 sistemas e cada sistema tem o potencial de alcançar 1000 mundos habitados. Então, se você pegar aqui, 7 universos, 7 superuniversos, cada superuniverso tem 10. Então, você pega 7 e multiplica por 10. Cada setor maior é dividido em 100 setor menor. Então, você pega e multiplica por 100. O setor menor possui 100 universos locais, multiplica de novo por 100. Os universos locais possuem 100 constelações, então você multiplica novamente. Cada constelação possui 100 sistemas, faz uma nova multiplicação por 100. E por fim, cada sistema, 1000 mundos. Se você pegar tudo isso e for multiplicando, você vai chegar a 7 trilhões de mundos. Esse é o potencial dos 7 superuniversos, mas que é apenas o primeiro anel da criação e que existem outros 4 níveis de criação exteriores que ainda não há vida. Vamos nos concentrar então aqui no nosso superuniverso, que é o 7º, nosso superuniverso, chama Orvonton, e esse universo então, nós teremos cada superuniverso governado por uma tríade de 3 anciães dos dias. E nós vamos descendo ali, cada setor, o setor maior tem um governante, o setor menor tem seu governante, o universo local, ele é criado e governado por um filho criador, da linhagem dos Micaéis. Esses Micaéis são um total de 700 mil, ou seja, na verdade um pouco mais de 700 mil, que o livro diz, não são exatos 700 mil. O nosso filho criador aqui da nossa região, do nosso universo local, é Jesus. Conhecemos por Jesus, é o filho criador Micael de Nébadon, e ele criou o nosso universo. Esse é o governante do universo local. Abaixo dele, ele tem então 100 governantes que governam as constelações dentro do seu universo local. E esses governantes de constelações, cada um deles é também uma tríade governada por 3 filhos Vorondadecs. Acho que a gente chegou até a falar sobre esse termo no áudio anterior. Então, cada constelação é governada por 3 Vorondadecs.
Abaixo das constelações nós temos então os governantes dos sistemas. E o nosso sistema era governado no passado por um filho Lanonandek, que é uma classe de seres, um Lanonandek chamado Lúcifer. E aí é que entra, primeira vez, então, o nome de Lúcifer na história. Lúcifer governava um sistema e que esse sistema, na época em que ele governava, tinha 619 mundos. Um pouco antes de entrar nessa questão, nós precisamos lembrar que Lúcifer tinha um braço direito, que era o seu auxiliar direto, que é o Satã. Satã é o braço direito de Lúcifer. Então nós temos já dois nomes aí envolvidos na rebelião: Lúcifer, governante de um sistema, e Satã, o seu braço direito. Nós temos então, abaixo de Lúcifer e Satã, o governo dos planetas. Cada planeta é governado também por uma criatura da ordem dos Lanonandeks, que também tem um braço direito. O nosso planeta, ele era governado por um ser chamado Caligástia, que tinha como braço direito o Daligástia. Aqui na Terra, nós também tínhamos outras autoridades aqui. Por exemplo, o chefe dos anjos aqui em Urântia, na época, se chamava Abaddon. E o chefe das criaturas intermediárias se chamava Beelzebub. Então nós temos o governante de um sistema, que é o Lúcifer, e seu braço direito Satã. Nós tínhamos o governante do nosso planeta, que é Caligástia, e seu braço direito Daligástia. E além disso, nós tínhamos o chefe dos anjos, Abaddon, e o chefe das criaturas intermediárias, o Beelzebub. Todos esses governantes e chefes e líderes, eles cederam à rebelião de Lúcifer. Lúcifer deu início a uma rebelião sistêmica. Dos 619 mundos que ele governava, ele conseguiu convencer 37 planetas. Entre esses 37 estava o nosso planeta Urântia, que também cedeu. O nosso planeta porque o nosso governante cedeu às ideias de Lúcifer. Então, Lúcifer alegou que o Pai Universal não existia, que era um mito, era uma criação dos filhos criadores para continuarem no poder. E se tornou o primeiro ateu da história, negando o Pai, a existência de Deus. E aí prometeu liberdade aos príncipes, dizendo assim: olha, se vocês aderirem às minhas ideias, vocês terão o poder supremo no planeta, não terão que dar satisfação a ninguém, nem mesmo a mim. Vocês podem criar seus próprios tribunais e tomar todas as decisões e fazer o que quiserem no vosso planeta. 37 mundos aderiram a essa ideia. Essa rebelião aconteceu há 200 mil anos. E muitos cederam. Entre os anjos a queda foi maior. 1/3 dos anjos do céu, do sistema inteiro, desse sistema que tinha 619 mundos, com potencial para alcançar 1000. Toda a classe de anjos, 1/3 dela cedeu à rebelião. E aí foi assim que muita gente caiu. É importante ler os documentos 53 e 54, que você vai compreender melhor toda a questão da rebelião. O tempo passou, como eu disse no áudio anterior, até a vinda do casal Adão e Eva. Quando eles estavam aqui, Caligástia, Daligástia, Beelzebub e Abaddon estavam aqui no nosso planeta. E eles fizeram de tudo para poder atrapalhar os planos de Adão e Eva. Planos de melhora para a raça humana. Planos que vinham vindo de Deus, do Pai Universal, e através do seu Filho Criador, para ajudar o nosso mundo. Mas eles estavam em rebelião e eles fizeram de tudo para atrapalhar. Diretamente eles não conseguiram, porque Adão e Eva já haviam sido alertados de que Caligástia estava na terra, vocês tomem cuidado com ele. Caligástia é o que nós conhecemos como o diabo, Outro nome para ele é o diabo. O diabo estava aí na terra e Adão e Eva ficaram muito atentos em relação a isso. Mas através de um terceiro, uma pessoa que tinha confiança do casal, que tinha acesso ao jardim e que
teve a oportunidade de ter várias e várias conversas com Eva, conseguiu convencê-la de que ele não seria necessário esperar que se formasse uma nação de raça violeta, mas como um ato de boa fé, que a Eva pudesse fazer uma experiência de ter um filho com um humano, e então ele acabou convencendo Eva a cometer esse ato e atrapalhou todo o plano que havia sido feito para o casal adâmico aqui na Terra. Dessa união de Eva com um humano é que nasceu Caim. Então, Caim era um filho de Eva com um ser humano aqui da Terra. O nome desse ser, dessa criatura, esse homem, que conseguiu convencer Eva a fugir dos planos que haviam sido traçados, o nome dele era Serapatátia. Serapatátia, ele foi manipulado, ele mesmo sem saber, ele foi manipulado por Caligastia para ser o instrumento que causou a queda de Adão e Eva. Então, em tese, esse homem é que foi o que nós chamamos de a serpente do paraíso. Sabemos que toda aquela linguagem do Gênesis é uma alegoria, não era uma serpente falando a Eva, naturalmente. Mas isso aconteceu e isso causou a derrocada do todo o plano do Jardim do Éden para o restabelecimento da raça humana. Bom, não sei se era esse o tema em si, espero ter ajudado com isso. Isso é uma história muito longa, eu teria que falar muitas outras coisas para que de repente algumas coisas possam ter mais sentido, mas eu aconselho a você fazer a leitura tanto da história da rebelião, documentos 53 e 54, também o 67, se não me engano, que fala da rebelião planetária, e depois você estude também a história do Jardim do Éden. Começa com o Jardim do Éden, Adão e Eva e as consequências da queda. Então é isso, meu amigo. Uma boa noite aí, fica com Deus, até o próximo.